Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, um game design document de um jogo meu, um jogo grande que eu fiz, né, que foi o Biocautos. Eu quero mostrar pra vocês esse trabalho, como é que eu desenvolvi ao longo do processo. Era na época da Cell Games, que foi meu estúdio aí de desenvolvimento de jogos. Vocês estão até vendo aí, né, o nome dele, a razão social da época, né, tudo certinho. E eu vou mostrar pra vocês essa documentação aí para que vocês vejam como é que eu trabalho. Então, ó, já dá aquele joinha esperto, vamos aprender mais. Também todas as redes sociais da Fábrica estão aqui abaixo para que você possa acompanhar e saber das novidades, tá bom? Vamos lá então, gente, documento Game Design, isso aqui foi feito, olha, em 2010, 2011, mas aqui, ó, 2010. Mas só que teve um tempo, esse projeto aqui, na verdade, assim, ó, o tempo dele foi esse aqui, mas só que teve mais uns adicionais depois e acabou estourando um pouco o prazo, tá? Confesso pra vocês aí, acabou tendo até mais. Então tá aqui a equipe toda que trabalhou no projeto, tudo, né, certinho. Foi bem legal esse projeto. Vocês vão ver que ele é um projeto bem grande, tem bastantes páginas, ó, são 175 páginas pra você ter uma ideia. Mas tem algumas coisas aqui, gente, que hoje tendo Google Drive, tendo essas formas mais fáceis de compartilhamento, eu não faria. Até vou comentar aqui com vocês um pouco sobre isso, tá? Mas é legal pra vocês terem uma noção de um projeto maior, né? Para que vocês entendam como é que ele funciona. Basicamente, gente, ele é um jogo de tabuleiro digital, tá? Para trabalhar a biossegurança, que era é um jogo educativo mesmo. E ele era basicamente isso aí, um jogo educativo para trabalhar esse assunto, e ele era um tabuleiro digital. Que daí dentro dele tinha algumas casas especiais que tinham minigame e tal, ou tinham sorte azar, quiz, essas coisas. Tá? Esse aqui foi um jogo feito com um cliente, né, na época. E aí tem várias coisas aqui que eu mapeei, eu quero mostrar para vocês, isso aqui para ter uma ideia é todo sumário, né? Aqui é um pouco do conceito de jogo, então como é que foi o foco do jogo, quem que é esse seu público alvo deles, né? Eu fiz na época para a universidade específica ali e foi para essa área de biossegurança. Aqui a gente mapeou as regras do jogo, né? Então como é que iniciar o jogo, todos os elementos que iam ter, as casas do tabuleiro que iam ter, né? Porque é um jogo de tabuleiro, ó, então a gente mapeou. Aqui cada tipo de casa, ó, né, e símbolos que a gente ia adotar. Depois, claro, o artista ia fazer, né? Porque aqui o objetivo é conceito. Aqui durante o jogo como é que ia rolar os turnos, né? E a resolução do jogo, basicamente. Aí depois defini as regras do minigame, que ia ter que era o jogo dos 7 erros. E outros detalhes ali além também, que a gente definiu de sistema de jogo, personalização e tudo mais. Aqui é os pontos de chaves do jogo que a gente tinha que trabalhar. Então, fizemos um sistema aqui de todo o conteúdo da área de segurança, interação entre os jogadores. Tinha que ter interação, tá? E a gente tinha que fazer de forma que pudesse dividir o computador. Porque aplicando sala de aula, a gente às vezes ia ter poucos recursos de computador. Então, era necessário isso. Eram recursos escassos também. E tinha que ter uma taxa de replay alta para o jogo não se tornar enjoativo caso fosse aplicado em várias aulas. Fora que o tempo também tinha que ser num tempo de aula, né? Num tempo de 50 minutos ali, dá para aplicar. Tá, o gênero na época era feito em Flash. Olha a interface na época que a gente fez, ó, em 800 por 600 pixels. Que era bem limitado mesmo, sabe? A gente tinha que fazer bem numa limitação bem grande. Na época do CD ainda. Aqui tá os requisitos básicos que a gente ia ter de banco de dados e tal. Né? Aqui é o cronograma da época. A gente mapeou tudo que ia pensar, fazer e pá e tal. E aqui a parte de roteiro, então um pouco da história. E aqui um fluxo de roteiro. Na época que eu chamei de fluxo de roteiro, mas hoje aqui eu vejo que isso aqui não tem nada de fluxo de roteiro. Isso aqui é o fluxo de menu mesmo, é o menu flow. Na época eu fazia dessa forma aqui. Hoje eu não faço mais assim. Hoje eu faço comunidades e melhoro isso para não ficar tão ilegível como tá aqui, né? Mas isso aqui ajudou muito a galera imprimir isso aqui na época e ir fazendo, riscando, fazendo cada etapa, né? Isso na época ajudou bastante, assim. Aqui é um pouco dos textos do jogo, então de menu, de sessões, tamanho de fonte, até a gente colocar na época, ó, que fonte ia ser para padronizar, fazer do jeitinho. Aqui são as perguntas, daí quem na época criou foi o cliente, porque ele era doutor nessa área, então ele criou as perguntas, disse pra gente qual que era a certa, e a gente tinha mapeado isso aqui numa planilha depois. E a gente botou em dificuldade, ó, qual que exigia pouco conhecimento e qual que exigia muito conhecimento, pra gente poder equilibrar isso dentro do jogo. Né, para poder diversificar a dificuldade. Só que isso aqui, gente, é uma coisa que eu não faria mais assim, colocar no documento. Eu faria um documento à parte, um link ali, né, no Google Drive, por exemplo, e daí a pessoa clicaria e acessaria essa planilha separadamente. Que é o que a gente acabou fazendo, na verdade. A gente tinha essa planilha aqui separada. O que eu fazia na época era o quê? Era copiar e colar aqui, atualizando. Mas, ó, todas as perguntas estão aqui, ó. Tudo, 135 perguntas. E daí vocês vão dizer assim, pô, Fabiano, mas tu faz um jogo de quiz, de educação. Mas na época, cara, o cliente queria, a gente tinha que fazer também, né? Não era muito o que a gente queria também, não. Isso aqui foi o primeiro jogo educativo que eu fiz, né? E foi um jogo trabalhoso, olha. Né? Jogo comercial, né? Vamos falar assim, educativo comercial, né? Porque eu já tinha feito outro, mas
Comercialmente falando, foi o primeiro. Ó, é grande, olha quantas perguntas. Olha, 135, né? Ó. Aí depois tinha o quê? A casa de sorte revés. E aí dava uma situação de acordo com o tipo de risco que a biossegurança trabalha, né? Hoje a gente tá falando de pandemia e tal, gente. Esses protocolos todos que a gente tem aí de máscara e tudo mais, é tudo protocolo de biossegurança, tá? É tudo protocolo voltado para isso. Essa pandemia me relembra muito esse jogo na época. E aqui tá cada um, ó, risco físicos, de risco químico, risco biológico. Isso aqui de novo, eu jogaria numa tabela Excel separada e botaria só um link aqui na documentação para acessar, né? Mesma coisa. Isso, gente, e aqui tá a parte de azar, ó, também. Ó, toda a situação. Então, por exemplo, você pegou o material de dentro do forno elétrico para esterilização sem luvas, se queimou. Então, é um revés isso aí, né? Agora aqui é um azar. Agora, por exemplo, aqui, ó, foi muito bom você ter trocado a mangueira do gás, já estava vencida há 3 meses. Então, esse é ponto bom. Né? Porque, na verdade, assim, ó, a biossegurança ela envolve risco físico, risco químico, risco biológico, risco de acidentes e risco ergonômico, tá? Então, ela envolvia muita coisa. Então, tu acaba tendo coisas, assim, mais assuntos gerais, né? Então, olha só, tudo mapeado. E aqui é os 7 erros, né? Que tinha lá o minigame. Então, a gente tinha que mapear onde é que estavam os erros para que fosse criada a região depois lá no flash. E aí, quando ele clicasse com o mouse, acertasse ou errasse, enfim. Né? Ó, todos mapeados aqui também, ó. Para o programador depois saber, né, fazer. Isso aqui era feito com um artista, depois era mapeado. E aqui depois isso aqui era o que gerou cada cena daquela, ó. Então a gente mapeou, por exemplo, a cena 1 é essa aqui, ó, com os erros que a gente listou, né? A gente fez um brainstorming com o nosso cliente com todos os erros que podiam acontecer no laboratório. E aí a gente depois criou cada cena com eles combinando, ó. E aí botou os que eram mais fáceis e os que eram mais difíceis de perceber. Por que isso? Porque daí na hora que o artista fosse fazer o desenho, ele ia deixar mais difícil de perceber esse aqui, ó, o calçado com salto alto. Ia tornar mais fácil perceber esses aqui. Ó, então, por exemplo, aquele lá era a cena 1, né, que eu mostrei pra vocês, ó. Dormir no laboratório, é o 4 aqui, ó, tá bem fácil de perceber. Agora, usar salto alto já tá mais difícil, ó, pra te perceber ali, olhar aquilo ali atentamente, já era mais difícil, ó, tá vendo? Então, ó, então a gente brincava muito com essas questões. Ó, e aqui ia mapeando cada história para dar como briefing pro designer gráfico criar as ilustrações ali. Isso aqui deu uma dor de cabeça danada, gente, porque daí tinha que ainda basicamente pegar, revisar, porque às vezes podia ter uma cena que tinha 8 erros, porque às vezes o artista fazia sem se tocar que aquilo era um erro, né, perante a biossegurança. Nossa, foi um trabalhinho danado, mas deu certo, deu super certo depois. Aqui eram os objetos que apareciam no tabuleiro, que eram do laboratório de biossegurança. Então aqui é o objeto real, e aqui é o objeto que a gente criou lúdico pro jogo, né? Então um fermentador, uma bombona de água destilada, um pegâmetro, um termociclador, um agitador de tubos. Não. E aqui é a descrição de cada um deles, ó, de cada objeto. Porque daí tinha as plaquinhas lá no laboratório, tu clicava e tu conseguia ver cada um deles, né? Ó, todos eles aqui mapeados, tá vendo? Ó, olha aí, quantos. Olha quantos. Olha a trabalheira. Coitado do artista, né? Trabalhando tudo isso aí. É muita coisa, né? Olha aí. Aqui é o conteúdo que ia junto a anexo, né? Nas seções de dentro do manual. Então, do prefácio, o fundamento da biossegurança. Tinha também as instruções de jogo também, ó. Tudo certinho, as regras. E eu dividia por slide ainda, por cena, né? Pra passar, pra dividir as informações, pra não ficar tudo numa tela só, né? O início do jogo, ó, então aqui é o fluxo narrativo do início do jogo, que ele ia fazer os diálogos, né, que ia correr, tudo certinho, ó, explicando aqui das regras, né. Ah, não, desculpa, aqui é o manual explicando as regras durante o jogo e fim de jogo. Aqui que é o diálogo, ó, botando a expressão que o personagem ia ter, a fala que ele ia dar e as opções que aparecer de botões para ele, ó. Ó, tudo certinho, ó, decisão sim ou não, onde é que iria, que expressão que ia usar, né. Ó, tudo certinho, pensado durante o jogo, que expressão que ele usa para cada situação dos personagens, ó. Olha, tudo mapeado, bonitinho. Aqui é o fluxo já mais do que eu tava construindo aqui. No caso era da... Deixa eu lembrar do que era isso, gente. Ah, tá, isso aqui é quando caía numa casa, se me... É isso, daí ele fazia a proteção. Eu nem lembro mais, gente, que faz tanto tempo que eu trabalhei nisso, né? Mas olha só, apresentando os alunos, aqui é o final do jogo, né? Quando tinha as fases de final de jogo, as expressões todas, bem legal, né? Aqui é outra parte também que tinha do jogo, também na seção de sobre, né? As empresas, o making off, tudo certinho, né? Aqui um pouco das regras de jogo, ó. Então o minigame, aqui mapeado as regras do minigame, o tabuleiro, como é que ia funcionar as regras dele.
Aí depois os turnos, aqui os turnos, como é que ia funcionar. Pode ver que é um jogo bem complexo, né? Aqui os efeitos de casa, que aconteceria que caísse em cada casa. O que aconteceria. A sorte e azar, como é que ia ser, né? Sorte e revés, como é que ia julgar se caísse nessa casa. No quiz também, o que aconteceria. Né? E aqui as regras textualmente definidas, ó. Tudo definidas as regras, ó, tudo. E aqui um pouco de HUD, ó, como é que era a definição e depois como ficou lá no jogo. Ó. Aqui é o jogo já na gameplay final, ó. Aqui no lado direito de vocês, tá vendo? Esse aqui é o jogo como ficou lá, ó. Daí explicando o que é cada coisa. Isso aqui foi como começou, olha aqui, ó, um conceito de como seria. Olha como era feio, Jesus. Mas é isso, para entender as ideias, né? Aqui é um pouco do minigame, como é que seria, ó, as telas conceituais dele. Viram que depois ficou bonitinho, com aquelas imagens bem bonitinhas lá, né? Que aqui a ideia não era só explicar. Dificuldade, ponto de vista de jogo, como é que ia ser, ó, top-down. Ai, na época eu não sabia que era explicar top-down, eu fiz assim, top-down é meio inclinado. Ai, tabuleiro. E assim vai, ó, detalhando todo. Aqui é o fluxo de menu, ó. Eu fiz o menu flow aqui, ó. Tá aqui, ó, o menu flow. Fiz, ó. Fluxo de cada menu, pra onde que vai e tal. As interfaces, o que tem cada informação de interface da tela, né? Para que depois o designer gráfico fizesse a arte que fosse necessário para criar em cima, né? Para ele saber como é que era organizada as informações. Ó, basicamente é como as informações seriam organizadas aqui, né? Nas telas de jogo, ó. Limite de caracteres tinha que colocar ali tudo, né? Ó. Aqui é o final. Essa aqui já foi tela final, só coloquei para complementar a explicação. Ó, e assim vai, ó, para cadastrar um novo jogo. Ó, tudo que imagem que ia ter que ter aqui. Tudo, olha as interfaces todas aqui, ó, tá vendo? Sistema de salvamento, como é que ia ser. Tá definido aqui. Os personagens, ó, todos os peõezinhos. E vou dizer pra vocês, na época isso aqui, ó, era pra ser movimentando o bonequinho andando. Só que daí não deu tempo, a gente fez como peão de tabuleiro pra sair mais rápido. Na época nós não sabíamos lidar muito com rigging, com essas coisas assim. Então, ia demorar mais também, né? Daí a gente, vamos fazer assim, deu. É um jogo de tabuleiro mesmo. Aqui é os itens que tu poderia usar dentro do laboratório. Ó, aqui é o tabuleiro como começou, né? Como começou. Depois a gente fez todo um negócio bem grande, ó. As expressões, eles equipados com itens durante o jogo, ó. Olha só que legal. Aqui ele usando jaleco e não usando. Aqui já a parte de sons, né, definição dos áudios, das trilhas, dos efeitos, e daí o parte do áudio trabalhou em cima. Progressão de jogo, level design, né, a gente fez aqui, ó, olha o mapeamento agora como já está mais elaborado aqui pro level design, ó, das casas, para onde que vai, tamanho que ia ter em pixels, tudo direitinho, ó, a gente fez o mapeamento aqui das escalas, né, para que depois fosse criado dentro do jogo. Aqui já é o balanceamento da dificuldade, então a gente mapeou cada casa, a probabilidade de, né, de quantidade de casas para balancear direitinho, né, o tipo de casa, como é que a gente distribui essas casas no tabuleiro, a gente fez um balanceamento. Isso aqui na verdade fiz muito benchmark em jogo de tabuleiro para perceber como é que ele distribuiu as casas e mapeei no meu jogo com base em percentual. Ó, aqui novamente como é que as casas foram distribuídas, né? E aí depois como ficou no final do jogo, ó. Esse aqui é o final do jogo como ficou, ó. Ficou assim. Legal, né? Aqui é um pouco da IA, como é que foi definido os métodos de inteligência artificial do jogo. Então a gente mapeou o método roleta, método de árvore, também árvore de decisão. Foi criando isso aqui foi junto com o programador, né? Eu não fiz sozinho isso aqui. O programador ajudou muito, dando a base matemática para ajudar nisso. A gente só definiu depois os percentuais para trabalhar em cima. Olha aí, ó, tudo matemática, fórmulas, né? Matemáticas, como é que iria para que lado e para outro, enfim, matemática e matemática. Bastante matemática. Aqui é os recursos tecnológicos para rodar. Na época a gente criava um motor de jogo, a gente tinha o Flash como game engine, né? Mas tinha coisa que a gente tinha que criar, né, do motor específica mesmo. Então a gente montava. E aqui exemplos de jogos que a gente teve como referência, como fonte, ó. Então tá aqui alguns, né, Mario Party e tal, ó. Outros de 7 euros também que a gente se baseou na época. Então as referências aqui do meu projeto. Bem legal, né, gente? Todos esses documentos, essas ideias de projeto, de orientação, gente, também, e de ensinar, né, tanto projeto quanto prototipagem. Eu trabalho lá no curso Game Design Cycle, que você pode aprender mais comigo, e também ter essas noções aqui de orientação também, para você começar o seu projeto. Isso aqui é um baita de um projeto que eu trabalhei na época, foi muito legal, e trouxe aqui para você conhecer um pouco dessa proposta, para que você a conheça, tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também com a galera, tá? Esse jogo, infelizmente eu não sei como é que foi o paradeiro dele, porque fica pro cliente, daí ele
define, né, o que vai fazer com ele. Mas espero que o jogo tenha sido bem aproveitado lá dentro da universidade, tá certo, gente? Então, muito obrigado. Deixem nos comentários o que você achou aí, mostrar um pouco desse documento de game design pra vocês. Tchau pra vocês, então. E até o nosso próximo vídeo aqui do canal do Fábrica de Jogos, tá certo? Valeu, abraço!